E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio e eu trouxe aqui esta maravilha chamada Focal Elir para falar sobre para vocês. Apesar de ser um fone um pouquinho mais antigo, eu vou falar um pouquinho sobre minhas impressões sobre ele. Para apresentar a marca, eu fiz um vídeo apresentando a Focal, que eu acho que é uma empresa que vale a pena mencionar de uma maneira um pouco mais expandida, né, para esse vídeo não ficar imenso, então vocês podem ver no vídeo que eu vou linkar aqui, né, mas basicamente é uma empresa que produz caixas de som, sempre produziu caixas de som de altíssimo desempenho e acabou trazendo essa tecnologia para alguns fones e ficou muito legal. Dando uma visão geral sobre o Elir é um fone que já foi descontinuado pela Focal atualmente, mas quando ele ainda era comercializado, ele custava, o preço normal de varejo dele era de $999, e aqui no Brasil, na última consulta que eu fiz no revendedor oficial, ele era encontrado a R$8.100, que é a Audiotag. Se não me engano são eles, não sei se a German Audio ainda comercializa Focal, mas eu sei que a Audiotag ainda tem a representação oficial da Focal aqui no Brasil, então para quem quiser comprar um Focal, é com eles que tem que falar. Agora, sobre o fone, o Focal Elir é um fone circunaural, aberto, com um driver dinâmico único feito de alumínio magnésio, o diafragma, e tem uma bobina de alumínio super leve, e ele traz ali todo o know-how da Focal com caixas de som, né, fabricação de tweeters e alto-falantes. Agora o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, o que eu mais gostei dele, assim, disparado, é a qualidade construtiva. Vocês vão ver no detalhe, mas é espetacular. É de cair o queixo mesmo, é uma obra de arte, o troço é muito bem feito, muito bonito, inclusive muito harmônico, todo o conjunto. O driver dele é muito rápido, muito dinâmico, então ele traz coisas muito boas para o som. Ele tem uma transparência muito boa, principalmente por ser um driver dinâmico, e ele é confortável apesar do peso. Você olha o peso dele lá, você tem assim uns 450 gramas, você fala, pô, esse negócio é pesado, vai dar errado aqui. Mas é muito bom, ele é bem confortável e ele traz uma sensação muito física de caixas de som. Ele é um dos fones que mais se aproxima de caixas de som que eu já tive na minha coleção. Agora o que eu menos gostei é que o preço das peças de reposição da Focal é um pouco salgado, então você vai ver as pads dele, por exemplo, que não tem nada especial, uma microfibra, e elas são tipo 150 ou $200, se não me engano, é meio pesado, né? Se tivesse, sei lá, igual a Ultrasonic, que tem as pads feitas de couro de cordeiro, etíope, que é mais macio, né, que sei lá, coisa do cordeiro lá, tem umas coisinhas assim, que são realmente encarecem, mas no caso da Focal é uma microfibra simples, com espuma também comum, então não traz nada demais assim para custar esse preço, é só o preço Focal mesmo. Ele tem um pico e uns vales ali nos agudos que podem colorir e colorem alguns timbres, então pode trazer um pouquinho de falta de soluções ali, principalmente no palco sonoro. E o cabo dele não condiz com o fone, vocês vão ver nos detalhes, o cabo dele é um cabo meio desajeitadão assim, eu vou falar com detalhe mais na frente. Agora eu vou falar sobre a caixa qualidade construtiva do Focal Elir. Ele vem nessa caixa enorme aqui, uma caixa até que é desnecessária, porque podia vir com case, isso depois ocupa um baita espaço no armário, mas é muito luxuosa, lembra aqueles cases massa de material de áudio caríssimo. Aqui a gente tem o cabo dentro dessa caixinha aqui. O cabo dele é um cabo comprido, é um cabo de 3 metros, então não é um troço assim muito bom para quem usa perto da mesa, né? Para quem fica escutando música perto dos amplificadores. Então é um cabo paralelo, ele é meio durangão, então é um cabo que pode derrubar coisa na sua mesa. Eu realmente praticamente não uso esse cabo, eu uso só um cabo que eu comprei por fora. Então o cabo está guardadinho aqui dentro, e aqui a gente tem um manualzinho, né, tipo uma cartinha com certificado de garantia e esses blá 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 todos aí que quase ninguém lê. Vou voltar para o lugar dele. Pronto, fica aí. E aqui dentro a gente tem os fones, que é o mais importante, né? Vou fechar a caixa. Bom, aqui a gente tem o Focal Elir. O Focal Elir, ele é um fone extremamente bem construído. Tudo nele é muito bonito e bem feito, né? Deixa eu aproximar aqui o foco para vocês verem melhor. Pronto. Bom, então vou começar pela headband. Ela é de um metal muito bom, algum aço liga aí ou alguma liga de alumínio que tem uma boa memória, e ele chega a um ponto que ele faz uma compressão muito forte. Então
talvez para quem seja mais cabeçudo não sirva, mas eu achei o design dele bem universal, assim, que ele tem uma largura muito boa, então dificilmente ele aperta e também ele não fica bambo na cabeça, porque tem fone que não aperta, mas fica bambo, e tem fone que fica firme, mas aperta pra cacete. Esse aqui tem um meio termo muito bom. A headband dele é coberta de couro de verdade, então é bom sempre dar uma hidratadinha de vez em quando. Aqui dentro a gente tem uma microfibra recobrindo a headband dele. Isso o difere do Clear, que o Clear tem uma microfibra perfurada. E aqui a gente tem os balancinhos, são feitos de algum alumínio, alguma liga de alumínio muito leve, muito bem estampada, tá vendo? O trabalho de estamparia aqui é muito bem feito, as curvas são muito legais, e as conchas, elas são feitas com um aro de plástico, só que é um plástico muito bom, tá vendo? Tem um acabamento brilhante nos aros, mas é um plástico muito bom, que dá uma pegada que parece até metal. A cobertura aqui, as telas, são provavelmente de aço, mas assim, elas são boas, só que eu fiquei um pouco reticente com relação à resistência disso, sabe? Me pareceu um ponto frágil do fone, parece que se você pegar com mais força e tal, pode ser que dê uma deformadinha, então é bom tomar cuidado com isso, tá? Então isso me pareceu um pouco frágil nele. Aqui a gente tem o emblema da Focal e você consegue tirar esses 3 parafusinhos aqui, remover esse embleminha e ver a parte externa do driver aqui, dá até pra ver no reflexo aí, né? Aqui a gente tem as pads. As almofadas deles são feitas em microfibra, é um tecido muito bom. A única ressalva, é confortável, a única ressalva que eu tenho em relação a isso é que isso aqui custa caro pra caramba, são 150 ou 200 dólares, se não me engano, a pad para substituir. E as que tem paralelas, né, tem as Decone, que também são tipo 150, 200 dólares, então eu achei um pouco caro. O sistema é igual para todos os focal dessa linha, que são 5 pinos que se encaixam aqui, e aqui dá para ver a angulação do driver, né? Um driver que é angulado de frente, que joga angulado de frente para trás. Ele tem um domo aqui acústico bem interessante, e aqui a gente dá para ver o brilho do driver. É um driver de alumínio e magnésio, é um driver muito bom, muito competente, e nesses aspectos todos ele é basicamente idêntico ao Clear. Mais pra frente eu vou fazer um videozinho comparando os dois no detalhe, vocês vão poder ver claramente as diferenças. Aqui a gente tem uma conexão P2, uma conexão boa, porque você encontra cabo a rodo no mercado, então isso é muito bom. E o ajuste dele é muito firme e tem um clique muito sutil, mas ele ajusta bem, tem vários níveis de ajuste, e ele tem também, ele não fica bambo, ele fica bem firme na cabeça. Então é um fone extremamente bem construído, muito bom. Eu acho que faltou mesmo ele ter um case, igual tem o Clear, igual tem o irmão fechado dele, que é o Elegia. Isso poderia ter vindo aqui, mas a Focal, né, não sei porque deixou isso pra lá e preferiu investir numa caixa caríssima. Então é isso, pessoal. Sobre as especificações técnicas eu não vou me alongar muito aqui, o quadrinho está aí para quem quiser ver, como sempre, e o que eu posso destacar aqui é que ele pesa 450 gramas, mas igual eu falei, não se deixem levar por esse peso, porque parece um fone muito pesado que vai cansar, mas ele não cansa, ele é um fone que é extremamente confortável, pelo menos para mim. Então, já puxando para a ergonomia, eu achei que o Focal ele é muito ergonômico, né? A Focal ela traz esse design para todos os fones, né? Esse design, toda essa ergonomia, desde o mais simples até o mais caro, que é o Utopia. Então, ele tem esse arco aqui um pouco mais aberto. Então, eu achei isso muito ergonômico porque ele não aperta muito, ele tem uma força de compressão que é tipo ideal, que não aperta muito e nem fica meio bambo na cabeça. E as pads dele também são muito confortáveis, tem um toque muito bom até para calor, porque é uma microfibra que não incomoda, igual aqueles veludos e tal. Então eu achei que, ergonomicamente falando, ele é muito bom. O que atrapalha aqui é o cabo original dele, que é um cabão de 3 metros gigante, meio durangão, aquele cabo que sai puxando coisa na mesa, derrubando coisa no chão. Então não é um cabo, eu particularmente usei umas 2 vezes, guardei na caixa e nunca mais, só uso os cabos que eu tenho aqui com essa mesma terminação. Agora o mais importante, o som. O Focal Elear, bem como o Utopia, que foram lançados ali ao mesmo tempo, eles trazem muito do know-how da Focal com caixas de som. Isso é muito interessante porque ele não traz aquele falantezinho comum que a gente está acostumado nos fones normais, esses fones até mais baratos, até os fones mais sofisticados, Bass Dynamic e tal. Ele traz uma espécie de tweeter. Quando você olha o driver assim,
fora do fone, ele parece um tweeter daquelas caixas mais sofisticadas da Focal. E realmente a tecnologia é essa, ela traz o domo tipo M, que foi um domo patenteado pela Focal e foi colocado em alguns tweeters das caixas mais high-end deles, e eles trazem aqui no Elia essa liga de alumínio e magnésio, que também foi usada nesses tweeters para poder trazer frequências mais altas de uma maneira melhor apresentada, de um modo geral. Então ele traz também uma bobina que é proprietária da Focal, então essa bobina ela traz uma velocidade muito grande, né, e ela deixa a dinâmica do fone muito interessante. A dinâmica dele é o principal. Então, assim, de um modo geral, a primeira vez que eu coloquei o Elia, a sensação é realmente de caixa de som. Ele tem sensações físicas, você sente, é uma coisa cutânea. Você coloca o fone, você sente na pele a vibração do som. Então, para mim, foi um dos fones que mais se aproximou mesmo da sensação de estar ouvindo caixas de som, principalmente pelo impacto físico, né? Ele tem os graves dele, tem muito impacto físico. Não é aquele grave inchado, né? Assim, ele não é tão neutro, está um pouquinho acima de neutro, eu diria. Mas não tem aquela quantidade imensa de graves, mas você sente ali aquela vibração, você sente aquela dinâmica do drive, realmente ele se movimenta muito. Acho que até por isso alguns fones, principalmente o Elia e o Utopia, das primeiras levas, tiveram muito problema. Talvez por causa dessa excursão muito grande do falante, pode ser que eles tenham estragado. A Focal talvez não tenha previsto alguns volumes um pouco mais altos, e realmente, o meu inclusive foi uma unidade que deu problema, mas a Focal foi lá, trocou os drivers para mim, colocou uma versão mais atualizada e não deu problema mais. Então fica essa ressalva, né? Mas o som dele realmente, essa parte é que mais impressiona, é a primeira impressão que você tem de um modo geral nele. Agora sobre a tonalidade, eu acho que ele sim, de um modo geral, pode ser percebido como um fone neutro. Só que chega ali em alguns timbres que ele dá uma colorida e às vezes pode ficar um pouquinho áspero, dá para sentir um pouco uma certa aspereza. Não é tão grande assim, mas isso pode trazer também uma certa confusão para o palco sonoro, eu vou falar um pouco mais adiante. Tecnicamente falando, eu fiquei um pouco decepcionado, porque quando eu vi todo aquele formato, aquele design acústico, né, e levando em conta que é um Focal, eu imaginei que ele teria um palco sonoro um pouco mais expandido, mas o palco sonoro dele é mediano, não é claustrofóbico, ele sai da cabeça, mas é um palco que eu diria mediano. Ele tem um bom posicionamento de instrumentos, só que tem vezes que isso fica um pouco confuso, principalmente quando tem muito timbre agudo na música, o palco dá uma bagunçada, porque ele tem uns vales e uns picos ali que são bem perceptíveis nos médio agudos e agudos, então isso acaba deixando um pouco confuso o palco sonoro. Tem hora que é uma coisa que no início estava na frente e fica um pouco mais para trás e fica um pouquinho confuso. Ele tem uma simetria de palco muito boa, ele tem uma altura, ele é bem assim, como se fosse uma esfera, né? Ele tem um palco sonoro bem esférico, tem um arejamento, é perceptível um certo arejamento ali entre os instrumentos, e a apresentação de detalhes e muitas texturas neles são muito boas em todas as faixas de frequência. Então eu vou falar dos graves. Os graves do Elia, para mim, é a parte mais interessante dele. Os graves dele são muito dinâmicos, então você sente a pancada física, você sente um peteleco na orelha, você sente ali na pele o deslocamento de ar do driver. Eles são bem rápidos, eles têm uma textura muito boa e eles estão um pouquinho acima do que eu considero neutro, mas ainda assim, para mim, posso dizer que são graves neutros, mas são muito bons. Ele tem uma excursão, o driver dele tem uma excursão que é muito grande e causa esse impacto por causa da velocidade que essa bobina da Focal traz. Eles têm muito punch, muito impacto físico. E uma música que dá para perceber isso muito bem, que fica muito legal, é a música Closer, do grupo Two Lanes, um grupo de música eletrônica muito legal, acho que vale a pena conferir. Essa música tem ali umas vozes meio eletrônicas, meio etéreas, assim, antes do início da porrada, e aos 36 segundos começa uma porrada ali muito legal que preenche todo o fone e você sente fisicamente. É um espaço que você sente fisicamente. Então é como se você estivesse naquele espaço com caixas de som de absoluta altíssima qualidade tocando, com muito impacto, muita porrada. Eu coloquei isso no meu micro IDSD Black Label da Hi-Fi e ficou um troço viciante, ficou um troço foda, muito, muito bom. Os médios no Elia, de maneira geral, eles são bons e têm uma boa textura, principalmente ali mais concentrados na faixa média dos médios, podemos dizer assim. Só que ele tem uns picos ali que são perceptíveis, um ali que eu estimo que seja em torno de 4 kHz e outro ali em torno de 5, 6 kHz, que dá uma colorida nos timbres e dá uma bagunçada no palco sonoro, igual eu falei, né? Acaba deixando até um pouco áspero tem hora. Tem uma música que mostra muito claramente, que é a música Ataboy, que é executada por uma galera muito foda, que é o Yo-Yo Ma no violoncelo, o Stuart Duncan, o Edgar Meyer e o Chris Tile.
Nessa música tem uma confluência muito boa de um baixo, um violoncelo, um bandolim e um violino. Então é uma música que preenche realmente todo o espectro, só que com instrumentos que não são de percussão, né? Não são instrumentos que batem rápido. Então são instrumentos ali que preenchem todo o espectro sonoro e fica muito audível, principalmente quando o bandolim vai para as notas mais agudas e o violino toca notas mais estridentes. Então você sente aquele pico e o palco dá uma zoneada, né? Mas ao mesmo tempo a textura do cello é maravilhosa, a textura do baixo é espetacular, mas essa parte aguda realmente gera uma confusão e não fica tão bom, dá até um pouco de uma certa aspereza e escancara esses timbres do Heller. Apesar disso, ele pode ter ocasiões que não tem tanta presença assim e tanto corpo. As músicas, me parece que em função de um vale que ele tem ali na região da presença. E uma música que deixa isso muito claramente é a música 16 Tones, do The Platters, que ela tem ali uma voz muito aguda, muito grave, um baixo, que será um baixo ou baixo profundo, não sei, que ela é uma voz que tem um peso meio cavernoso assim. Só que o Heller, ele tira um pouco de corpo da música. E a presença também não fica tão boa, então a voz fica quase etérea, né? Diferente do jeito que eu estou acostumado a escutar. Então eu achei que não ficou tão bom assim para certos timbres de voz, no caso do Heller. Então nessa música fica nítido, e eu fiz alguns testes com equalização. Eu fiz umas equalizaçõezinhas ali na região de 200 Hz, que é a região que traz o corpo desse timbre de voz, e também da região da presença ali em torno de 4 kHz, e realmente isso encaixou. Quando eu mexi na equalização, isso encaixou. Então, realmente ele tem um certo déficit nessas regiões, mas não é nada muito grave, não. Mas dependendo do tipo de música, se você escuta muita música vocal e tal, isso pode deixar um pouquinho a desejar. Agora, por fim, os agudos, eu falei, né, que o Heller, ele não tem tanta extensão de agudos assim. O Clear, por exemplo, que é irmão dele, tem mais, mas ele tem um pico relativo no início dos agudos ali, que eu falei anteriormente, na região dos 6 kHz, que aparece nesses timbres que trazem componentes mais agudos, mas não é nada exagerado não, mas dá um colorido bem interessante para alguns instrumentos, principalmente violinos, quando são tocados mais estridentes, bandolins, né, coisas que têm timbres mais agudos, e os pratos de bateria, esses espalhamentos mais na frequência mais aguda, eles ficam mais brilhosos, né? Dá um brilho extra ali, mas tem coisa que fica muito boa, inclusive, só que esses timbres assim, de instrumentos, principalmente de cordas, pode dar uma incomodada, tem hora, e colore mesmo, realmente sai da naturalidade ali do timbre que a gente está acostumado se tivesse um instrumento desse tocando na sua frente. Sobre as comparações, eu pude comparar lado a lado em testes AB o Heller com o focal Clear, obviamente, mas eu vou fazer um comparativo estendido sobre os dois, vou postar nesses dias aí para frente, e eu comparei ele com o Hi-Fi Man Ananda, com o Hi-Fi Man Edition XX, que é a mesma sonoridade do Edition X V2, e com o Hi-Fi Man HE560 V2. Só que eu não vou falar aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme, então eu vou deixar o link aqui do artigo lá do blog. Quem tiver curiosidade de ver a comparação entre eles, pode conferir lá. E é isso, não vou falar para não ficar muito gigante. Agora, finalmente, para concluir, gente, o Focal Heller é um fone que é realmente muito especial, porque ele traz uma qualidade construtiva muito interessante, apesar daquele caixote imenso que não serve para nada. Ele poderia trazer um casezinho bacana igual do Clear, mas não. Ele traz uma qualidade construtiva muito boa, muito especial, e ele tem essa dinâmica do driver dele que é sensacional, traz realmente uma sensação de caixa de som, tem essa dinâmica muito boa, é um fone muito gostoso no geral. Ele causa muito boas impressões, tem uma curva próxima, um equilíbrio tonal ali próximo da neutralidade, só que às vezes ele colore, principalmente com coisas mais agudas, e às vezes pode ficar mais ou menos. Então, por exemplo, para amantes da música clássica, né, que traz um amplo espectro de instrumentos, traz violinos, traz muitos timbres agudos, isso pode ficar um pouco áspero, pode ficar um pouco incoerente muitas vezes, né? Então perde um pouco a naturalidade, tem hora. Só que, por outro lado, ele tem um desempenho espetacular para músicas que trazem essa sensação de caixa de som. Então, música eletrônica, hip hop, muitos tipos de rock, ele traz muita energia, né? Tem coisa que fica meio difícil, mas tem coisa que ele traz muita energia, então ele traz muita fisicalidade. Então a grande vantagem desse é essa sensação de caixa de som. Tá legal, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no like. Se vocês não gostaram,
vai no like, mas por favor me explica por quê, para eu poder melhorar da próxima vez. E se vocês gostaram muito, acompanhem o canal e divulguem para a gente crescer esse nosso hobby e quem sabe isso não se expande no Brasil. Um abraço, até a próxima e valeu!